Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Trago para você uma reflexão nessa tarde, que se encontra aqui em 1 Samuel capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, junto a ele. O texto se refere a uma derrota que o povo de Israel teve numa guerra contra os filisteus, quando até então a arca de Deus estava sendo guiada e conduzida por Ofni e Finés, filhos do sacerdote Eli, que estavam totalmente fora da vontade de Deus, agindo de forma que entristeceu o coração de Deus, e por isso que o Senhor permitiu a derrota de Israel. E a Bíblia fala que os filisteus pegaram a arca, lembrando que a arca representa a presença de Deus. E pegaram então essa arca e levaram de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, para Asdod, que significa fortaleza. E aqui eu entendo fortaleza humana, refúgio humano. O que eu quero trazer para você nessa tarde é o seguinte: quando deixamos de depender de Deus, quando deixamos de estar em Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor, quando saímos da ajuda, da proteção, da dependência de Deus, a presença de Deus é tirada de nós. A arca sai então de Ebenezer e vai para Asdod, que significa fortaleza, fortaleza humana, e lá o próprio Dagom, que era o deus dele, cai por terra, e todo o termo filisteu, todos os lugares onde estavam os filisteus, começaram a ser assolados por enfermidades, e então eles com medo enviam a arca de volta. Mas o que eu quero me ater é o seguinte: muitos estão hoje sofrendo, porque deixaram de depender do Senhor. Não estão mais debaixo da ajuda, não estão mais em Ebenezer, mas estão procurando Asdod, procurando a fortaleza humana, o refúgio humano, a capacidade humana. E quando isso acontece, então nós somos assolados pela tristeza, pela derrota, e os projetos de Deus deixam de ter prioridade em nossa vida e saímos da vitória para a derrota. Que possamos voltar a Ebenezer, ou seja, voltar à dependência de Deus, voltar a clamar sua ajuda, voltar a pedir a Ele socorro, porque só assim a arca voltará para nós, a presença voltará para a nossa vida. E na presença de Deus nós temos vitória. É na presença dEle que nós temos alegria, é na presença dEle que temos sentido de vida, é na presença dEle que a vida é gostosa de se viver. Longe de Ebenezer, longe da ajuda de Deus, sem a arca em nossa vida, sem a presença dEle em nossa vida, a vida se torna sem sentido, se torna uma vida repleta de tristeza, de assolações do mundo. E aí nós enfraquecemos e não temos mais a alegria que até então tínhamos, porque a arca estava conosco, a presença estava conosco. Então que nessa tarde eu e você possa voltar a Ebenezer, para que a arca retorne para a nossa vida. E assim nós iremos viver em alegria, em vitória, e apesar das lutas, iremos ter certeza e convicção de que sairemos vencedores, não por nossa causa, mas por causa daquele que está conosco. Amém? Um beijo no teu coração, tarde de vitória, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, sou lhe deu glória.